Bom, boa tarde pessoal. Hoje nessa talk a gente vai estar falando de um assunto relacionado a banco de dados, mais especificamente migrations, né? Esse título da talk é meio um clickbait, mas a ideia é falar um pouco dos benefícios, né, das facilidades que as migrations oferecem, mas também de alguns probleminhas que podem acontecer. Então, a ideia é justamente essa, evitar dores de cabeça de coisas que a gente não sabe como acontecem ali por debaixo dos panos, né, nas migrations. Então vamos lá. Começar falando um pouco quem sou eu. Meu nome é Gustavo Livrário Martins, tenho 25 anos, sou desenvolvedor, tech leader aqui do Pagar.me e formado em engenharia de computação e entusiasta aí de banco de dados. Gosto bastante dessa parte, apesar de não ser nenhum especialista. Então vamos começar a falar basicamente definição, né, do que é migration para quem não sabe. Basicamente uma forma da gente alterar um esquema de um banco de dados de forma fácil e consistente ao longo do tempo. A primeira implementação desse conceito surgiu open source, né? A primeira implementação open source surgiu com Rails, né? Ruby on Rails, em 2005, acho que na versão 0.1 alguma coisa. E para dar uma ideia do que significa migration, né? Eu tenho esse exemplo aqui, que na direita basicamente a gente tem um arquivão que contém várias DDLs, né, para criação de algumas coisas, de uma tabela e de uma sequence. E esse arquivão, ele basicamente, você não consegue, sem um controle de versão, né, sem um gerenciador de versão, você não consegue saber quais foram as alterações que tiveram ao longo do tempo. Então você não sabe se uma tabela veio antes da outra, você não sabe se teve que adicionar uma coluna depois, ou como é que foi todo esse procedimento. Em contrapartida, no lado esquerdo, a gente tem um exemplo de migration em Rails, em que basicamente a ideia é a seguinte: para cada alteração que a gente vai fazer no nosso esquema, a gente tem uma DDL, na verdade é uma DSL, né, que é a linguagem do próprio do Ruby, né, que define a migration, e a gente define através dessa DSL como que a gente, quais são as relations que a gente quer criar, né? Quais são os objetos que a gente quer criar, e daí basicamente para cada uma dessas relations e tabelas, enfim, e objetos que você vai criar, você tem um arquivo, e esses arquivos eles iteram no tempo, então você tem um controle, uma visibilidade muito maior do que aconteceu ao longo do tempo durante a fase de desenvolvimento, também depois quando a aplicação já está em produção. Então, a gente já percebe que tem um pró aí em relação à visibilidade, né, do que acontece ao longo do tempo com o nosso esquema de banco de dados. Beleza, então um pouco do que eu falei, né, que a migration, basicamente você usa uma DSL, que é uma linguagem específica daquela... É um domínio, né, então basicamente... No Rails você tem aquela definição que essa DSL vai te ajudar no seguinte sentido: com apenas, você só precisa saber ela, e daí basicamente você não precisa saber as especificidades, por exemplo, do Postgres, do, sei lá, SQL Server, MySQL e tudo mais. Ele meio que faz uma conversão, né, e ele sabe como converter essa linguagem própria dele para todos os tipos de sintaxe próprias desses bancos de dados que eu falei. Então, esse é um puta de um benefício para se usar migration, por exemplo, né? Ele meio que abstrai essa necessidade de você conhecer a sintaxe de cada banco que você está mexendo. E como eu falei, ele dá maior visibilidade nas mudanças que aconteceram ao longo do tempo. Uma curiosidade, né, tipo, que normalmente as pessoas têm como que esses frameworks, né, que tem migration, eles controlam as migrations que já rodaram, tudo mais, justamente para não ter conflito. O Rails, ele faz o seguinte: ele cria uma tabela dentro do seu banco de dados, que justamente essa tabela, ela contém alguns campos, né, algumas colunas, versão, nome da migration e tudo mais, que rodaram. Então, por exemplo, sempre que você roda uma migration contra o seu banco de dados,
ele armazena um registro disso para ter justamente controle, e quando você rodar, por exemplo, um DB Migration de novo, não vai ter problema, porque ele já identifica que aquela migration foi rodada e justamente não vai ter conflitos. Tem outros frameworks também, por exemplo, o Node tem o Sequelize, o C# tem o Entity Framework, Python tem o Alembic para usar com SQL Alchemy, e cada um deles tem as suas próprias características, né? Então, vou falar um pouco mais, focado um pouquinho em Postgres e em Sequelize/Rails. Mas, né, obviamente, como tudo não são flores, quanto maior o nível de abstração que a gente tem, mais fácil a gente perder o tracking do que a gente está fazendo ou entender por debaixo dos panos o que está rolando. Então, por isso, a gente tem que ter muito cuidado ao usar migrations, principalmente porque quando a gente roda uma migration no ambiente de desenvolvimento, em que você tem um banco de dados que ele não está populado e ele não tem acesso concorrente de várias transações concorrendo por um mesmo dado, por um mesmo recurso, é fácil você nem perceber locks que estão acontecendo no banco de dados. Então, por isso que é perigoso. Quando você está desenvolvendo na sua máquina e rodando migration, subindo no seu ambiente de teste, CI e tudo mais, normalmente quando roda migration, você, nossa, vai rapidinho e tudo mais, você fala, pô, rodou rápido. E daí você acaba nem percebendo as coisinhas que estão acontecendo ali por debaixo dos panos. Isso é bem perigoso. Então, eu vou tentar aqui dar alguns insights de cuidados que a gente precisa ter justamente para evitar esse tipo de problema em produção. Tem uma premissa básica que a gente vai tentar usar para todos os exemplos, e ela é basicamente o seguinte: toda ação ou validação que a gente tiver que aplicar contra os dados que já existem na tabela, né, ou nas tabelas que você for rodar as migrations, isso vai gerar um lock no banco. É basicamente um block que vai fazer com que toda a sua aplicação tenha que esperar para aquela migration terminar, para daí ela conseguir continuar escrevendo no banco, atualizando e até, dependendo de alguns casos, lendo. Então vamos tentar usar essa premissa para os exemplos que seguem. Então, os casos mais comuns que geram lock: adicionar índices, adicionar uma nova coluna com valor default, adicionar uma constraint a uma coluna já existente e alterar o tipo da coluna. Esses são os mais comuns, tem outros, mas vamos falar só desses por enquanto. Então vamos lá, adicionar índice. Merda. Vai acontecer merda, porque é o seguinte: quando você adiciona um índice numa tabela, basicamente o banco de dados ele tem que saber exatamente tudo que está sendo inserido para que ele consiga criar referência, né? Porque o índice nada mais é do que uma tabela de referência, né? Uma outra tabela de referência que aponta para os registros que estão naquela tabela que você está adicionando o índice. E para fazer isso, basicamente ele tem que olhar para os dados que estão nessa tabela, né, que você está inserindo o índice, e ele tem que construir o índice a partir disso. Então, assim, usando a premissa, basicamente você está tendo que olhar para esses dados que já existem na tabela. Dado que você está tendo que olhar meio que de uma vez, isso vai gerar um lock bizarro na sua tabela. Então, dependendo do tamanho da tabela, dependendo de quanto de concorrência que você tem e tudo mais, a criação desse índice vai gerar muitos problemas em produção. Então, você pode locar sua tabela pra caramba por um bom tempo. E daí, basicamente, não funcionou o GIF que eu tinha aqui, mas enfim. Qual que é a solução para esse tipo de problema, né? No caso do Postgres, a gente tem uma keyword que diz para ele assim: cara, tu vai criar esse índice, mas você vai criar ele de forma concorrente, sem locar a tabela ou setting downtime. Essa keyword é a keyword concurrently, e ela basicamente diz justamente o Postgres: cara, não loca nada, vai criando o índice aí conforme você vai conseguindo. Então esse é basicamente um recurso muito, muito legal do Postgres. Tem também para outros databases, o SQL Server, se eu não me engano, na versão Enterprise, tem uma keyword online que você passa ela como true lá e basicamente ele faz a mesma coisa. A ideia é justamente você conseguir criar um índice sem ter que dar lock na tabela. E daí a forma com que ele funciona é bem interessante. Ele tem 3 fases, né? Mas essas 3 fases sozinhas dá para fazer uma talk bizarra sobre isso.
Então não vou entrar nesses méritos, mas basicamente o que ele vai fazendo é o seguinte, ele vai criando o índice de pouquinho. Vai ter várias transações concorrendo, né, pelos recursos da tabela, e ele vai criando aos poucos o índice nessa tabela. Então é um processo bem lento, bem demorado, muito mais lento do que criar um índice normalmente, e ele usa muitos recursos, principalmente leitura e escrita do banco. Então, para isso tem que usar com cuidado também. Não adianta você falar assim, olha, cara, vou usar o concurrently ali e sucesso, abraço, não vai ter zero problemas. Não. É perigoso porque ele usa muitos recursos de CPU, de escrita e leitura do seu banco. Então, dependendo do momento em que você vai rodar isso, em que, sei lá, tem um pico de transações no banco, isso pode acabar degradando a performance do seu banco de dados. Beleza? Vamos lá, para o próximo. Adicionar uma nova coluna com valor default. O que acontece? Merda também. Isso é um problema porque é o seguinte... Quando a gente adiciona uma coluna com um valor default, o passo que acontece é o seguinte, ele vai adicionar a coluna, né, no catalog do seu banco de dados, e daí ele vai preencher essa coluna com o valor default. E para ele preencher essa coluna com o valor default, ele precisa basicamente falar assim, cara, olha, para de escrever, vou ter que parar de inserir dados na tabela, porque eu preciso escrever todas as linhas que já existem, eu preciso inserir um valor default dessa nova coluna que eu estou inserindo. Então, ele basicamente fala assim, cara, tenho que parar porque eu estou... Todos os updates, os inserts que estão acontecendo, eu travo isso até o momento em que eu conseguir inserir essa nova coluna e colocar todos os valores default nela. Então, basicamente, a gente precisa olhar para os dados e precisa ter escrita nessa tabela. Então, isso gera um lock e realmente é um lock bizarro também que dependendo do tamanho da sua tabela pode demorar infinito. Então, muito cuidado em adicionar uma coluna com valor default. Qual que é a solução para isso? Obviamente, adicionar a coluna sem valor default. E daí, beleza, se você quer adicionar uma coluna que tenha o valor default, tem algumas formas de você fazer isso. Você pode controlar isso a nível de aplicação, por exemplo, seu ARM vai ter o conceito de valor default, mas isso não vai estar diretamente no seu banco de dados e tudo mais. Mas se você quiser de fato colocar no banco de dados, o passo a passo é o seguinte, você vai adicionar uma coluna default, né, sem valor default. Depois de adicionar essa coluna sem o valor default, você vai rodar uma outra migration, né, ou fazer uma outra DDL separada para adicionar a constraint de valor default. Aí, a partir desse momento, adicionando a constraint de valor default para uma coluna já existente, isso não loca o banco, então não tem problema. A partir do momento que você adiciona essa constraint para todas as novas linhas, o valor default vai estar lá. E daí, o que você precisa fazer? Basicamente, você precisa ir em todo retroativo e preencher, né, atualizar os dados do passado. Né? Então, se você quer deixar isso de forma consistente e uniforme, você precisa voltar no passado e sair atualizando todas as linhas que tinham. Essa é uma forma de fazer isso. Adicionar uma constraint para uma coluna existente, merda também. Vai gerar lock bizarro. Por que isso acontece? Tem 3 tipos de constraint aqui que eu vou dar um exemplo de que podem dar problema. Basicamente é o seguinte, quando você quer adicionar uma constraint de uniqueness, isso é muito comum, né? Você fala assim, cara, preciso garantir que essa coluna aqui é única, ou sei lá, quero ter uma coluna aqui que vai ser minha chave de idempotência. Então você precisa adicionar uma constraint de uniqueness. Se você for fazer isso para uma coluna que já existe, cara, isso vai gerar um lock bizarro. Não façam isso. Como que eu posso fazer isso de forma segura? Uma solução é criar um índice único de forma concorrente, né? Como eu já falei anteriormente, essa keyword concurrently, ela garante que esse índice será criado de forma sem gerar locks na tabela, então é uma forma segura. E daí quando você cria um índice único na tabela, você meio que está garantindo a unicidade daquela coluna. Então essa é uma forma de você ter essa constraint garantida sem criar propriamente dito a constraint de uniqueness, né? Que também é uma opção, mas isso só se você for criar uma tabela do zero e que não tenha dados lá e que não tenha acesso, né, e concorrência. Uma coisa bem bacana também para isso é usar partial index, né? Então, por exemplo, vamos supor que você quer criar uma constraint de uniqueness, né? Você está com o ambiente em produção rodando
E daí você quer criar uma constraint de uniqueness, sei lá, a partir daquela data da migration, assim, porque você sabe que no passado essa constraint de uniqueness não vai ser verdade, né? Porque você, sei lá, mudou seu modelo de negócio, de repente aquela coluna passou a ser única. Você consegue criar um índice, né, um partial index no Postgres que diz o seguinte: você cria um index único, né, exatamente como o comando anterior, só que você aplica nele um filtro. Você fala assim, cara, aplica esse index único apenas para registros criados a partir de X, ou apenas para registros com ID maior tanto. Enfim, é só você colocar lá na cláusula where o filtro que você deseja e é sucesso pra caramba. E para o caso de uma constraint not null, né, que é basicamente, cara, você fala assim, olha, essa coluna aqui não pode ser null, tem que ter algum valor. Cara, não tem jeito, assim, você vai ter que criar uma nova tabela para isso, então é uma coisa que é realmente bem complicada e assim, uma solução alternativa para isso, sem ter que mexer direto no banco de dados, cara, controla isso a nível de aplicação. É uma alternativa também para você não ter que fazer toda essa gambiarra, digamos assim, né? Todo esse vai e volta. Porque você vai ter que criar uma nova tabela, você tem que replicar os dados dessa tabela antiga, garantindo que essa constraint de not null, ela está sendo obedecida nessa nova tabela, e basicamente você tem que apontar a sua aplicação para essa nova tabela. Então, assim, é um processo realmente bem complexo, bem chato, principalmente se fazer em produção. Eu faria isso só se não tivesse outra alternativa. E o último caso de constraint é basicamente se você quer adicionar um check, né, ou uma foreigner key, por exemplo. Para esses casos, a gente tem uma outra keyword, né, duas keywords na verdade, que é o seguinte: você consegue adicionar essas constraints, né, de foreigner key e de check usando essa keyword not valid, que é o seguinte: ele vai adicionar essa constraint na coluna, mas ele vai falar assim, olha, não é válida essa constraint para os dados que já existem na tabela, ela só é válida para novos dados que estão sendo inseridos na tabela. E daí, beleza, você fala, ó, para os novos dados, então sucesso, eu garanto essa constraint. Mas e se eu quiser validar em algum momento os dados que já existiam? A gente pode usar essa outra keyword que é validate constraint. E daí, se você fizer isso, né, usar o not valid e depois usar o validate constraint, isso é muito mais eficiente, o lock atrelado ao validate constraint vai ser bem menor do que se você adicionar a constraint já de uma vez. Então, o passo a passo recomendado seria isso: adicionar como not valid, e se você quiser validar o passado, basicamente você tem que usar essa validate constraint. Então, dependendo nesse check, por exemplo, enquanto ele está not valid, né, enquanto não está válido, ele não é usado. Então, você tem que, em algum momento, validar a constraint. O Query Planner não consegue usar um índice que ele não está válido. Alterar o tipo de coluna. Depende da situação em que você está inserido. Se, por exemplo, você vai alterar uma coluna que é varchar e você simplesmente vai alterar o tamanho da coluna, né, o length dela, de, sei lá, 100 para 200, isso não gera lock. Gera se você estiver usando Postgres inferior à versão 9.2. Antes da versão 0.2 isso gerava um lock e tudo mais. A partir da versão 9.2 a gente não tem mais lock para esse caso específico de, por exemplo, alterar o tamanho de um varchar. Agora, para a maioria dos outros casos, realmente vai ter um lock atrelado, porque normalmente vai precisar de reescrita da tabela, reescrita da coluna e tudo mais, e consequentemente um lock, dado que se a gente usar a premissa definida no início, toda validação ou ação que for aplicada em cima dos dados já existentes na tabela gera um lock nessa tabela. Então, a maior parte das mudanças de tipo, né, que precisa de algum correlation, alguma coisa do tipo, vai necessitar de reescrita na tabela e, consequentemente, vai gerar lock. Qual que é a solução para isso? Criar uma nova coluna, copiar todos os dados dessa coluna antiga, né, usando uma trigger, usando um hook ou qualquer coisa do tipo, para essa nova coluna, né, e fazendo as conversões que são necessárias, e apontar a aplicação para essa nova coluna. Então, essa é a forma segura de se fazer esse tipo de alteração. E daí, né, se for o caso, remove a coluna antiga se precisar. E daí, dado esses casos que geram lock, eu vou falar dos casos mais comuns que não geram lock.
Obviamente, como eu já disse, adicionar uma nova coluna sem valor default, isso é inclusive um dos passos, né, para fazer isso, com valor default de forma segura. Adicionar um valor default para uma coluna já existente, isso também não gera lock. Remover uma coluna e remover uma constraint. Tudo isso são operações que são seguras e não geram nenhum tipo de lock no seu banco de dados, né, no Postgres. Tá, e para esses casos, né? Vacuum, né, para quem usa Postgres já deve ter ouvido falar disso. O que é o Vacuum? Vacuum basicamente é uma rotina que roda no seu banco de dados para basicamente pegar de volta o espaço que não está sendo bem utilizado. Então, por exemplo, o Postgres, eles sempre que insere uma linha, as versões antigas dessa linha, ou atualiza as versões antigas dessa linha, ou deleta, todas essas versões antigas dessa linha, elas meio que elas se transformam em lixo, né? E daí, basicamente, o Vacuum é a rotina responsável por ir lá, limpar esse lixo e devolver esse storage para o sistema operacional. E daí, obviamente, como isso tem que ser aplicado aos dados já existentes da tabela, tem que ser uma rotina que é feita em cima da tabela, em cima das tabelas, é uma rotina que gera um lock assim, bizarríssimo. É muito oneroso. E uma alternativa é usar essa ferramenta que chama PG Repack, isso no Postgres, né? Que basicamente ele é uma ferramenta que não gera um lock durante todo o processo. Ele tem, se eu não me engano, um lock inicial de setup e um lock final de verificação, em que é um lock de muito menos, digamos assim, o tempo do lock é muito menor, é mais reduzido, então é sucesso. Renomear colunas. Renomear colunas não gera lock. O problema é que, assim, se você rodar uma migration que renomeia uma coluna, você meio que, dependendo de como você está, você meio que pode ter um downtime ali, né, na sua aplicação, se for algo que está em produção e tudo mais, porque é o seguinte, você vai rodar uma migration, você tem uma aplicação que está apontando para essa coluna antiga, e de repente, assim que a migration termina de rodar, vai ser uma coluna com um nome diferente, e basicamente você vai ter que ir lá e redeployar a sua aplicação para apontar para essa nova coluna. Então, nesse caso, cara, vai lá, faz o mesmo procedimento de alterar o tipo da coluna, cria uma coluna nova, faz a aplicação, tenha duas aplicações, uma apontando para cada coluna, e daí quando você rodar a migration, você meio que faz um canary deploy ali, tira a aplicação que está apontando para a coluna antiga e deixa só a nova. E a mesma coisa para tabelas, então a ideia é a mesma, não gera lock, mas é bem perigoso você fazer isso em produção, né, dado que acontece o mesmo caso da coluna. Uma dica que eu tenho não insira mais de uma DDL em uma única migration. Por quê? O SQLite, por exemplo, permite que você faça isso, que você coloque vários comandos e tudo mais. Por que não fazer isso? Mesmo sendo DDLs que a gente sabe que é safe, né, que é seguro. Porque dependendo de como for, tipo, depende do framework e da ferramenta que você está usando, ele meio que faz um wrap disso numa transaction, né, de banco. E daí, basicamente, se alguma coisa está alterando o catalog do seu banco de dados e tudo mais, por exemplo, alterar o nome de uma coluna, adicionar uma coluna nova e tudo mais, ele meio que precisa fazer esse chaveamento, né? Ele precisa adicionar isso para as novas inserções, updates, novas transactions de banco, visualizarem essa coluna. E ele meio que pode gerar um lock ali por estar tudo junto numa mesma transaction. Então, sei lá, está adicionando uma coluna nova e está criando um índice. Criando um índice é uma operação demora. Então, você alterou a coluna, daí você está tentando colocar isso no catálogo do banco e você está criando um índice, e daí isso pode acabar gerando lock justamente por esse chaveamento, né, de uma coisa que deveria ser bem rápida, mas não está sendo rápida justamente porque você tem a criação do índice junto com uma coisa que deveria ser rápida. Enfim, não façam isso. Rodem sempre uma DDL por migration, por arquivo. Beleza. E se der ruim, assim, e se tipo, eu estou rodando uma migration, acabei de rodar uma migration e está bloqueando o transacional do banco de dados de produção, o que fazer nesse caso? Cara, graças a Deus, DDLs são atômicas por definição, né? Seguem as propriedades S dos bancos de dados relacionais, e por esse motivo a gente pode ir lá no banco de dados, né? Nesse caso é um exemplo do Postgres. Você pode ir lá no banco de dados,
pegar o ID do processo que está rodando essa DDL, né? Então, pode fazer uma query como essa, por exemplo, você pega o PID, retorna a query, né, para você verificar ali realmente que é a operação de DDL que você está executando, o estado dela, que é tipo, cara, normalmente ela vai estar active, né, porque ela vai estar rodando, ou ela pode estar blocada, esperando alguma outra coisa. E daí você coloca, por exemplo, ali, o Shablau basicamente seria a DDL que você vai estar querendo rodar. E dado isso, pegou esse ID, roda o comando para matar esse ID, matar o processo, né, do que está rodando essa DDL. Essa é a única forma segura de impedir uma migration, de blocar o seu banco de dados. E como você, assim, apesar de você estar matando a DDL, por ser atômico, isso não vai gerar nenhum problema para o seu banco de dados de novo. Estou falando de Postgres, tá? Tem problemas de fazer isso em alguns outros bancos de dados. Mas nesse caso você pode matar que a DDL ela não vai ser feita por partes, ela vai ser realmente vai ser o rollback de tudo que foi feito naquele momento e depois você refatora a migration e roda de novo. Bom, é basicamente isso, galera. Muito obrigado. E é isso. Valeu!